A diretora da Faculdade de Direito, professora doutora Jucira Maria de Melo Viana Lisboa. O professor doutor Fernando de Oliveira Marques, da Faculdade de Direito. A professora doutora Elizabeth Nazar Carraza, ex-diretora da Faculdade de Direito. E o homenageado, professor doutor Wagner Balera. Enquanto a mesa é composta, se os senhores podem tomar seus assentos, vou anunciar algumas autoridades presentes. O pró-reitor de pós-graduação, professor Antônio Valverde, a senhora Adriane Bramante, do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBDP, diretora, o professor e presidente da Unip e Uniabrap, Jarbas Biagi, o senhor Mauro César Batista, Academia Nacional de Seguros e Previdência, presidente do Conselho Superior. Professor Ricardo Sayeg, Associação Alumni da Faculdade de Direito, vice-presidente. A senhora Roberta Soares da Silva, da Academia Brasileira de Direito de Seguridade Social, a BDSS, presidente. A senhora Ana Paula Oriola de Raefray, IPECOM, Instituto Brasileiro de Previdência Complementar e Saúde Suplementar, diretora vice-presidente. A senhora Priscila Simonato, Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, diretora. O senhor Tiago Matsushita, FADISP, diretor. E o senhor Herbert de Souza Andrade, da APEP, Associação dos Fundos de Pensão e Patrocinadores do Setor Privado, presidente. Aproveito para agradecer a presença de todos os demais membros do Conselho Universitário aqui nesta sessão solene. Passo, nesse momento, a palavra ao pró-reitor de Educação Continuada e presidente deste egrégio conselho, o professor doutor Paulo Sérgio Feus, para a abertura da sessão solene. Bom dia a todos e todas. Neste momento, representando o magnífico reitor, professor Vidal Serrano Nunes Júnior, representando o nosso cardeal, Dom Odílio Scherer, a nossa vice-reitora, doutora Carla, professora Carla. Em nome, cumprimento todos os pró-reitores, em nome do professor Valverde, pró-reitor de pós-graduação desta universidade. É com muita honra que vamos dar início à sessão do Consum, destinada especificamente a homenagear o professor doutor Wagner Balera. Eu tinha separado algumas considerações a falar ao professor Wagner, mas primeiro vamos entoar o hino nacional, depois eu volto com a palavra. Então, convidamos todos a ficarem em pé para a execução do hino nacional brasileiro. Ouvir o
Vamos dar início, então, à homenagem. Vou devolver a palavra ao professor Paulo Sérgio Fels. Eu vou tomar a liberdade de falar aqui do centro da mesa. Para mim é uma honra, mais uma vez, estar presidindo essa sessão solene, porque a minha história na PUC, ela acompanha parte da história do professor Wagner Balero. Eu era aluno da Faculdade de Direito, quando eu tive o prazer de ser aluno do professor Wagner. Foi um dos primeiros zeros que eu tirei na vida. Mas o professor Wagner foi um grande padrinho, um grande amigo que a vida me deu. Eu brinco com ele com isso, porque, na verdade, o professor Wagner, ele era o professor mais temido pela minha turma. Não sei se só pela minha turma ou se por outras turmas, Vânia, mas o professor Wagner, uma coisa ninguém falava, ele era o professor. Né? Enfim. A vida nos aproximou e, mesmo ainda como aluno, o professor Wagner passou a me orientar e, de certa forma, todos os meus passos, tanto para o mestrado quanto para o doutorado, minha carreira na PUC, um período que eu fiquei afastado, depois voltei, o professor Wagner sempre esteve ao meu lado. E se hoje, professor, eu sou pró-reitor dessa universidade, eu acho que grande parte eu devo ao senhor. Em todos os momentos. O professor Wagner, para quem não sabe, ele nasceu em 1950, filhos de operários e netos de trabalhadores imigrantes espanhóis, fez o seu ensino fundamental e médio na Escola Paroquial do Brás e no Ginásio Dom Bosco, fez o seu curso clássico no Colégio do Estado, sempre se interessou por muita leitura. Ele não se interessava muito por futebol, mas é corintiano roxo. Mas a vida, o Felipe está batendo palma ali para você, né? Mas a vida lhe trouxe uma surpresa grata. Ele tem netos são paulinos. E aí ele é obrigado, né, graças ali ao genro, né? Ele tem netos são paulinos e ele já recebeu até homenagem do São Paulo Futebol Clube, né? Enfim, de toda forma. Enfim, tirando essa parte familiar, que desde já, em nome da Vânia, minha querida amiga, cumprimento toda a família do professor Wagner, que mostra a generosidade, o pai que ele é, a pessoa com que ele é. Bom, o professor Wagner trabalha desde os 15 anos, sua formação previdenciária, sempre com carteira assinada. Em breve ele vai completar, não parece, mas ele vai completar 60 anos de trabalho. A religião católica sempre foi seu eixo fundamental. O professor Wagner sempre teve a sua formação na Igreja Católica. E isso impôs para ele toda uma característica na pessoa. O pessoal costumava dizer, né, na Faculdade de Direito, o professor Wagner era o mais católico de todos. Como se isso fosse possível, né? Alguém ser mais ou menos católico, mas o professor Wagner representa realmente um símbolo, talvez não da igreja, mas de uma pessoa boa. Se eu pudesse definir o que é uma pessoa boa, professor, seria Vossa Excelência. Com certeza, eu não tenho palavras para descrever quem é o senhor. Eu acho que todos que estão aqui hoje, nessa segunda-feira, do dia 26 de maio, membros do conselho e professores, amigos, familiares, todos estão aqui emocionados e, de certa forma, felizes, porque essa homenagem aqui para o senhor é muito mais que... Aliás, ela é pequena perto do senhor. Com todo respeito, ela é pequena perto de tudo que o senhor já fez por essa universidade. Foi com a iniciativa do professor Wagner que a Faculdade de Direito resgatou o nome do Contardo Ferrini, que dá o nome ao Conselho da Faculdade de Direito.
foi com iniciativa do professor Wagner. Aos senhores entrarem no prédio da reitoria, o prédio Cardeal Mota, à esquerda, vocês vão ver toda uma homenagem feita a Dom Paulo Evaristo Arnes, que foi conseguida através do professor Wagner Balera. E quando nós assumimos a reitoria, o primeiro ato, o professor Wagner veio ver onde estavam as relíquias deixadas por Dom Paulo. E estão em exposição, para quem não teve a oportunidade de ver, estão em exposição na reitoria, logo na entrada do prédio Cardeal Mota, à esquerda, tem lá a exposição dos pertences de Dom Paulo. O professor Wagner Balera foi o primeiro titular de Direitos Humanos desta universidade. Além da sua área de Direito Previdenciário consagrada, o professor Wagner também se consagrou na área de Direitos Humanos e, de certa forma, com vasta obra publicada a respeito do tema. Contribuiu muito pela nossa universidade e, de certa forma, quando nós tivemos aí a oportunidade, e curiosamente, Deus é muito justo comigo, é muito bom comigo. Eu era chefe de departamento quando eu recebi o abaixo-assinado dos professores Fernando Marques, do professor Rogério Ferraz Donini, com mais de 50 professores subscrevendo, requerendo que o título de professor emérito fosse conferido ao professor Wagner. E aí, então, como chefe de departamento, submeti ao departamento 6, no qual fazemos parte, né, a professora Maria Ângela está aqui, o professor Eduardo, e nós tivemos aí, por unanimidade, né, foi sob o relato do professor Frederico da Costa Carvalho, que foi celebrado aí essa questão, efetivamente, do título de professor emérito no departamento. Aí, como eu era chefe de departamento, eu tive a oportunidade de votar no conselho da faculdade. Então, eu também votei favoravelmente no conselho da faculdade. E foi minha última reunião no conselho da faculdade, porque eu já estaria sendo chamado para a pró-reitoria. Então, na primeira reunião minha de participação no Consum, eu também votei favoravelmente para. Então, eu participei de todos os momentos, professor Eduardo, desde o departamento, ao conselho da faculdade, ao conselho universitário, e hoje estou aqui presidindo. Então, era a obra lá de cima mesmo, para eu estar ao seu lado nesse momento, professor. Então, de certa forma, o professor Wagner, então, trouxe para nós aqui, importante dentro dessa universidade. O professor Wagner tem aí toda uma história na nossa igreja, na nossa capela, tem uma história na advocacia, e tudo que eu falar aqui hoje, professor, vai ser pouco. Então, eu também estou um pouco emocionado aqui ao seu lado, eu ao lado da minha diretora, a professora Jucira, vejo aqui a minha professora, a professora Maria Garcia, professor Roque Carrasa, titular, e professor emérito também da nossa faculdade, e no qual cumprimento a todos presentes. E agradeço, e vamos dar, então, com isso, eu encerro aqui minha fala, professor, super emocionado e feliz por estar com Vossa Excelência. Muito obrigado por tudo que o senhor fez para mim e para a nossa universidade. Eu convido a vir ao púlpito agora o professor Dr. Fernando de Oliveira Marques, da Faculdade de Direito, para fazer a sua saudação ao professor Dr. Wagner Balera. Bom dia a todos e todas. Inicialmente, meu querido colega e pró-reitor, professor doutor Paulo Sérgio Feus, pró-reitor de Educação Continuada da PUC de São Paulo. Professor Feus, como bom especialista na área, já bateu o pênalti e defendeu o gol, já fez uma completa passada pela justa homenagem ao eminente e querido professor Wagner Balera. Gostaria também de saudar, nessa ocasião, todo o colegiado da reitoria da Pontifícia Universidade Católica, seus pró-reitores, nosso magnífico reitor, professor
Vidal, na pessoa do meu querido professor Valverde, que está aqui, também compõe a pró-reitoria dessa universidade. A minha estimada, excelentíssima professora diretora da Faculdade de Direito, nossa querida professora Jucira Maria de Melo Viana Lisboa, a quem rendo também toda a homenagem, apreço e estima por estar aqui conosco nessa ocasião. E também ao colegiado de professores, gostaria de saudar, em nome dos excelentíssimos professores titulares eméritos dessa universidade, da Faculdade de Direito, na pessoa do meu querido professor Roque Antônio Carraza, que está aqui presente, também ao lado do professor Paulo de Barros, do professor Té Sampaio, e agora, a partir de hoje, ao lado do nosso querido professor Wagner Balera, compõe o quadro dos renomados professores eméritos dessa Universidade de São Paulo. E também gostaria de cumprimentar com homenagens aos excelentíssimos integrantes do Conselho Universitário da Universidade, porquanto acolheram, aprovaram e encaminharam o nome da outorga de título de professor emérito ao professor Wagner Balera. Não sem antes, importante também me dirigir e cumprimentar todos os integrantes do corpo administrativo dessa universidade, sem a qual todo o trabalho acadêmico também não se faz possível. Cumprimento na pessoa da nossa querida Luciana Herbert, que está aqui, dedicada e agora compondo também os quadros da reitoria, todo o corpo administrativo da Universidade da PUC de São Paulo. Aos familiares, na pessoa da querida Vânia Balera, digníssima esposa do professor Wagner, ex-procuradora de Justiça e ex-aluna aqui da PUC, ao lado dos filhos, a Fernanda, o Felipe e os netos que não estão aqui, mas fazem parte do quadro do terroir familiar, a partir do qual o professor Wagner desenvolve toda a sua tarefa acadêmica, o Rafael, a Tereza, o Guilherme e a Luísa, né? Seguramente, provavelmente, futuros alunos dessa universidade, se Deus quiser. A nora Larissa e o André, que estão aqui presentes também, que compõem todo esse terroir familiar, que compõe a vida profícua do professor Balera. Meus queridos alunos, alunas, senhores e senhoras, amigos, amigas, autoridades aqui presentes, nessa homenagem que a universidade faz ao professor Wagner. Meu querido professor, meu querido amigo, meu querido homenageado, professor titular, Wagner Balera. A pedido da Faculdade de Direito e da reitoria dessa universidade, que muito me honrou, porque soldado raso não sobe na trincheira, alguns aspectos devo destacar desse vasto e brilhante currículo do professor Balera. Reconhecido hoje, saudado e outorgado o título de professor emérito da universidade. Essa distinção, não apenas justa e merecidamente, reconhece uma trajetória acadêmica e profissional, mas também reflete todo o impacto que irradia toda a sua obra e o seu trabalho no mundo do direito, no mundo da universidade e para além desses campos. Com encaminhamentos e aprovações, como viram, em todas as instâncias, desde seu departamento, a faculdade, a universidade, esse título, essa homenagem, tramitou absolutamente justa e merecidamente. O professor Balera é livre docente, titular, né, desta universidade. Ele se formou aqui, ingressou aqui, fez o seu mestrado, o seu doutorado, obteve a livre docência, a titularidade em Direitos Humanos, o primeiro e único professor titular de Direitos Humanos do Brasil, misturando e congregando a sua atividade na área do direito previdenciário com a área dos direitos humanos. O professor Balera,
nosso professor, né, se desenvolveu e é um dos nomes mais importantes na área do direito previdenciário. Ele tem livros, sobretudo também com o professor Miguel Horvat, hoje nosso também livre docente, está aqui presente, né, o direito previdenciário. Meu querido amigo, professor Miguel Horvat, trabalhou e é inspirado também pelo trabalho do professor Wagner e hoje também ascende a carreira aqui na faculdade como livre-docente. Ao lado do meu querido professor Ricardo Sayeg, que está aqui presente também, por favor, professor Ricardo. O professor Wagner também desenvolve um trabalho importantíssimo na área do capitalismo humanista, né? Ao lado do professor Ricardo, também nosso livre-docente. Diversos livros publicados, diversos artigos, né, mostrando um trabalho acadêmico competente, dedicado e profícuo. Professor Wagner exerce, para além da atividade acadêmica, funções administrativas junto à faculdade e à universidade. Destaco aqui que foi chefe de departamento, coordenou o programa de pós-graduação de Direito, representante da faculdade no Conselho Universitário. Portanto, além de uma vida acadêmica e junto com colegas e alunos, ele também contribui muito em toda a estrutura administrativa da PUC de São Paulo e da Faculdade de Direito. Exerce, portanto, uma atividade múltipla e, portanto, muito congrega e muito contribui. Ele ingressou em 1970, para fazer o direito, e se formou e começou a lecionar já em 75. Portanto, com o cálculo, nós temos aqui um professor que está lecionando nessa universidade com bodas de ouro, 50 anos. Foi meu professor, também como o professor Paulo Feus, não respirava na aula do professor Wagner. Entrava mudo, saía calado e se bobear pela janela, para não abrir a porta. Mas aprendi, desde esse momento, que a atividade acadêmica envolve pesquisa, educação, dedicação. Sem um mínimo de virtude, a graça não opera. E é preciso estudar. Não tem atalho. Não tem chat GPT, né? Então, isso aprendi lá atrás e procuro passar isso para os alunos. Essa experiência se multiplica, se replica, né? A atividade do professor Balera também tem uma qualidade especial. Ela irradia uma série de externalidades de formação para outros professores. Cito aqui a capacidade de um grande professor de gerar discípulos através do tempo, perpetuando virtudes, irradiando toda a sua qualidade. Professor Miguel Horvat, professora Helga, professor Marcelo Sodré, professor Eduardo Dias, professora Lucinéia, são alguns dos exemplos de grandes professores que essa casa tem, inspirados, orientados. Professor Paulo Feus, foi aluno, né? Inspirados pela atividade, pela competência e, mais do que tudo, pelo exemplo de vida e de postura que o professor Wagner emprega a cada momento na sua atividade. Portanto, além dessa função, o professor também desenvolve uma grande e profícua atividade na área dos direitos humanos e, sobretudo, com o emprego, né, da sua competência para o aprofundamento da doutrina social da Igreja aqui na Faculdade de Direito e na universidade. Nós completamos, né, a renovação com a nomeação e a sagração do Papa Leão XIV,
da Rerum Novarum de 1891. O Núcleo de Doutrina Social da Igreja aprofunda esse tema, já não é de hoje, no meio da faculdade, junto com os alunos, sob a coordenação do professor Wagner Balera. É um tesouro muito bem guardado, como diz o professor, sempre quando cita esse trecho, mas que nós fazemos questão de abrir e disponibilizar ao conhecimento e aplicação dos alunos, sobretudo aqui da PUC de São Paulo. Nesse momento, sobretudo, com o Papa Leão XIV, se busca e se rebusca todo esse ensinamento dessa encíclica aqui na faculdade. Vários alunos nos mandaram mensagem assim, quando houve a eleição e a nomeação do Papa Leão XIV, lembrando de nossas aulas. Portanto, professor, fique seguro que as aulas, os ensinamentos estão gravados e esse tesouro já começa a circular. Já sinto circulação dele nos alunos jovens dessa faculdade. Essa preocupação com os mais vulneráveis também está presente na tradição agostiniana, da onde vem o Papa Leão XIV, que nos lembra que a medida do amor é amar sem medida. Nos termos dos ensinamentos de Santo Agostinho, o professor Wagner Balera conjuga a fé e a razão, no mais alto grau, e transforma, portanto, a realidade, o mundo, pelo amor à justiça. A trajetória é exemplo, portanto, de dedicação e excelência, compromisso com o mais elevado grau de justiça, que honra a todos nós, professores, alunos, companheiros, colegas e amigos, e, sobretudo, a PUC de São Paulo. Portanto, esse título de emérito é apenas uma das muitas homenagens que Vossa Excelência merece. Que sua caminhada, exemplo e dedicação continue a inspirar gerações de juristas e de cidadãos comprometidos com um Brasil mais justo e igualitário. Com as bênçãos de Nossa Senhora, sede da sabedoria, viva o nosso querido professor emérito Wagner Balera, viva a PUC de São Paulo. Convido agora ao púlpito a professora doutora Julcira Maria de Mello Viana Lisboa, diretora da Faculdade de Direito, para fazer a sua saudação ao professor doutor Wagner Balera. Thaís, vamos só quebrar um protocolo? Claro. Eu vou pedir antes da professora Julcira falar. Professor Fernando, senhor, por favor, o senhor celebra um Pai Nosso para nos abençoar aqui. Por favor. A pedido do nosso pró-reitor, acho que nesse momento, para encerrar a minha fala, né, eu gostaria de pedir a todos e a todas que façamos uma oração pela paz, a paz em todos os cantos, como o Papa Leão XIV sempre pede, né, e a paz na PUC, a paz no nosso país e a paz no mundo. Podemos rezar um Pai Nosso, por favor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Bem, bom dia a todos e todas aqui presentes. Caríssimo colega, amigo e meu ex-aluno, excelentíssimo professor Dr. Paulo Sérgio Feus, pró-reitor da Educação Continuada da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em nome de quem cumprimento os demais reitores aqui presentes. Estou destacando aqui o professor Dr. Valverde, professor pró-reitor da pós-graduação.
caríssimo colega e amigo, professor titular de Direitos Humanos da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Dr. Wagner Balera, caríssimo e dileto companheiro, professor da Faculdade de Direito, Fernando de Oliveira Marques, que também compõe a mesa, caríssimos amigos, professores muito próximos ao homenageado, querido casal, Dr. Roque Antônio Carrasa, professor titular de Direito Tributário e emérito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e doutora Elizabeth Nazar Carrasa, que também compõe a mesa, ex-diretora da Faculdade de Direito e professora de Direito Tributário da PUC São Paulo, em nome de quem cumprimento todos os professores aqui presentes e aqueles da Faculdade de Direito, da qual tenho a honra, nesse momento, de representar. Caríssima amiga, doutora Vânia Maria Rufini Penteado Balera, ex-procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, esposa do nosso homenageado, Dr. Wagner Balera, em nome de quem congratulo todos os familiares e amigos do homenageado. Prezadas autoridades, servidores administrativos, alunos, ex-alunas, senhoras e senhores. É com muita honra, com muito entusiasmo, representando aqui a Faculdade de Direito, que participo dessa sessão do Conselho Universitário na outorga do título de professor emérito ao professor Dr. Wagner Balera. Que dia mais feliz! Que momento memorável e prestigioso para a nossa Faculdade de Direito e para a nossa instituição. Eu que estou saindo agora da direção, isso para mim é um privilégio, pode saber disso. A palavra emérito vem do latim emeritus, que significa ter merecido, ter cumprido, que indica o reconhecimento por aquele que segue o caminho da dedicação pelos serviços prestados, para aqueles que se destacam, que contribuíram de forma relevante, notável, com o magistério e a pesquisa. No âmbito acadêmico, o título professor emérito é um dos maiores reconhecimentos que um docente pode receber pela expertise em sua área de atuação. Não vou falar aqui do Papa Leão XIV, mas vou me referir ao Papa Francisco. O saudoso Papa Francisco nos dizia que a educação é um ato de amor, onde o educador acompanha o estudante em seu caminho de crescimento, ajudando-o a desenvolver suas capacidades e superar seus desafios. Argumentava ainda a sua santidade que o educador teria que atuar como um companheiro de jornada. O educador deveria caminhar ao lado dos estudantes, ouvindo-os e dialogando com eles, para que pudessem aprender e crescer juntos. A educação, senhoras e senhores, é um meio fundamental de construir uma sociedade mais justa e fraterna, onde todos nós possamos viver em paz e harmonia. E foi exatamente a meta do nosso querido professor Wagner Balera, conforme aqui já exposto de maneira mais detalhada pelo nosso pró-reitor, Paulo Feus, e pelo professor Fernando Marques. O professor Balera foi um exemplo de dedicação e excelência nas diversas áreas de direito. Aliás, ele não só foi, como ele é, com uma trajetória que reflete não apenas sua formação sólida, mas também seu compromisso incansável com o ensino, a pesquisa, a defesa e a promoção dos direitos fundamentais em nossa coletividade. Professor Balera é, sem dúvida, uma inspiração para todos nós. Infelizmente, já não tive a oportunidade de ter aula com o professor Balera, né, porque eu sou, assim, de bastante tempo aqui na faculdade, eu não vou dizer a época. Mas ele é um modelo de profissionalismo, ética e afinco. Ele nos mostra, cada dia, que o direito é muito mais do que uma profissão. É uma missão de promover justiça, dignidade e equidade. Caros, o professor Wagner Balera tem se destacado como professor titular de Direitos Humanos na PUC de São Paulo, onde compartilha seu vasto conhecimento com seus alunos e contribui para a formação de futuras gerações de juristas e advogados. O
professor Valera é membro de diversas e prestigiadas academias, como a Academia Paulista de Direito, Academia Paulista de Letras Jurídicas, Academia Nacional de Seguros e Previdência, Academia Brasileira de Direito da Seguridade Social e Academia Brasileira de Direito Tributário. Essa extensa rede de associações reflete o seu reconhecimento não apenas no Brasil, mas também no cenário jurídico internacional. Sua carreira é ainda mais enriquecida pela sua experiência prática como advogado e procurador federal aposentado, cargos nos quais demonstrou ao longo dos anos e demonstra seu vasto conhecimento e sua firme atuação em prol da justiça, com ênfase em direitos humanos, direito tributário e direito previdenciário. Agradecemos imensamente ao professor Valera por sua contribuição inestimável à nossa sociedade, por seu trabalho incansável e pelo legado que deixa para todos nós, tanto como educador, quanto como advogado, cientista e pesquisador. Que possamos seguir seu exemplo, esse exemplo de excelência, integridade e compromisso, com a verdade e com a justiça distributiva, onde todos possam viver com acesso igualitário a recursos, oportunidades e direitos. Em nome da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, caríssimo professor Valera, lhe parabenizo, lhe aplaudo e lhe saúdo. Obrigada, grande mestre, por tantas contribuições em nossa comunidade jurídica e social. Obrigada a todos aqui presentes e que Deus continue nos abençoando hoje e sempre. Quero chamar ao palco agora os professores Ricardo Sayeg e Rosana Faro, da diretoria da Associação Alumni da Faculdade de Direito da PUC, para uma homenagem ao professor Dr. Wagner Valera. Por favor. Bom dia a todos. Eu tenho 1 minuto só, mas os cumprimentos necessários não fazem parte desse tempo regulamentar. Quero cumprimentar meu irmão, meu amigo, diga-se de passagem, meu amigo mais antigo de vida, conheci aos 10 anos de idade, professor Paulo Feus, pró-reitor dessa casa. Cumprimentar a nossa diretora, Jucira, essa mulher maravilhosa, esse ser humano espetacular. Cumprimentar a imperatriz da Faculdade de Direito, professora Elizabeth Carrasa, né, nossa coroada. E o consorte, o imperador, professor Roque. Cumprimentar os professores Fernando, meu amicíssimo, meu irmão, querido do coração, Oliveira Marques, professor Rogério Donini, não menos amigo, irmão, pela essa iniciativa, parabéns. Cumprimentar a família do professor Wagner, essa minha amiga e irmã, doutora Vânia, não é? Uma referência no Ministério Público dessa nação. Cumprimentar os ex-alunos, cuja nossa associação representa, na pessoa de uma das cabeças mais brilhantes do direito nacional e mundial, professor Vili Santiago Guerra, né, a quem eu peço uma salva de palmas, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a quem eu saúdo a todos, e cumprimentar o nosso homenageado, meu irmão, meu amigo, meu mestre, meu mentor, meu conselheiro, meu aliado. Bom, falar do professor Wagner eu precisaria pelo menos de uns 3 dias. Né? Os vínculos que nós temos são fortíssimos, inquebrantáveis. É muito merecida essa homenagem. Não é? No final das contas, essa coroação por todos os relevantes serviços por ele prestados, pela educação, pela justiça e pelo direito, na universidade, na poderosa Faculdade de Direito da PUC São Paulo. Parabéns, meu amigo do coração. Eu me reporto às palavras
do professor Fernando, da professora Jucira, do professor Paulo, não é, como sendo minhas, por conta de tudo, hoje, solenemente, Vossa Excelência representa e significa. O senhor encarna todos os valores, princípios e objetivos que todos nós, professores, temos na vida como membros da Faculdade de Direito da PUC São Paulo. E, na faculdade, cumprimentar o professor Eric Ganstrup, aqui presente, o nosso próximo diretor, não é? Aqui também eu peço uma salva de palmas. A Associação dos Ex-Alunos da Faculdade de Direito tem por finalidade apoiar os alunos, apoiar a Faculdade de Direito, os professores e imortalizar as mentes brilhantes de nossa casa, especialmente os professores. Aqueles mais destacados, acima dos destacados, nós instituímos o Hall da Fama. O Hall da Fama visa a imortalização dessas mentes brilhantes, dessas preciosidades que existem e que passaram ou que estão na Faculdade de Direito da PUC São Paulo, pois essa faculdade é referência não só no Brasil, como em todo o mundo. Aonde nós vamos, não é? Quando apresentamos nossa insígnia de egressos da PUC São Paulo, de professores na PUC São Paulo, somos recebidos e respeitados, porque todos sabem da contribuição efetiva, verdadeira, genuína, que a Faculdade de Direito da PUC São Paulo presta para o direito e para a justiça global, especialmente pelo caráter humanista, tão necessário no mundo atual, haja vista, né, a mensagem deixada pelo nosso atual Papa, Leão XIV, como aquele legado deixado pelo Papa Francisco. Por conta disso, nós instituímos o Hall da Fama e absolutamente justo e necessário integrar ao Hall da Fama da Faculdade de Direito da PUC São Paulo, estabelecido e mantido pela Associação Alumni dessa faculdade, o professor emérito Wagner Balera. Eu trouxe aqui a professora Rosana, aqui, nossa ex-aluna, diretora da nossa associação, que irá entregar a Vossa Excelência o prêmio que foi outorgado. Por favor, professor Wagner, aqui à frente da mesa, para o senhor receber da doutora Rosana. Ali, Rô. Isso. Não, ali, para a fotografia, ó, ali, na frente da mesa. Associação Alumni Direito, PUC São Paulo, AAD PUC São Paulo. Ato de outorga, com o propósito de perpetuar a memória dos professores, egressos e funcionários da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a Associação Alumni Direito, PUC São Paulo, AAD PUC São Paulo, tem a honra de imortalizar o professor livre-docente Dr. Wagner Balera, ao elevá-lo ao ilustre Hall da Fama de nossa entidade. Que a lembrança da vossa trajetória permaneça eternamente viva, servindo de exemplo e inspiração às futuras gerações de nossos alunos e discípulos. São Paulo, 5 de maio de 2025. Faltou outros. Convido agora a secretária-geral da Reitoria, senhora Luciana Carnicelli Herbst, para a leitura do diploma de professor emérito ao professor doutor Wagner Balera. O professor doutor Vidal Serrano Nunes Júnior, reitor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com fundamento no que dispõe a seção 4 do capítulo 3 do título 7 do Regimento Geral da Universidade, dando cumprimento à deliberação do Conselho
Conselho Universitário, tomada em sessão do dia 26 de fevereiro de 2025, aprovada pelo eminentíssimo e reverendíssimo cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo e grão-chanceler da Universidade, confere o título de professor emérito ao excelentíssimo senhor professor doutor Wagner Balera pelos relevantes serviços prestados à Universidade. São Paulo, 26 de maio de 2025. Chamo agora ao púlpito o professor da Faculdade de Direito, professor doutor Rogério Donini, autor do pedido de título de professor emérito. Excelentíssimo professor doutor Paulo Sérgio Feus, pró-reitor da Educação Continuada, meu querido amigo e ilustre colega, minha diretora, querida amiga Jucília Lisboa, excelentíssimo professor Wagner Balera, meus queridos colegas, a quem eu cumprimento na pessoa do nosso futuro diretor, Eric Granstrup, caros alunos, funcionários, que eu cumprimento na pessoa da Luciana Herbst, minhas senhoras, meus senhores, eu não vou me estender, até porque nós não combinamos aqui os discursos, e há uma série de informações iguais, não é? Mas eu quero apenas, tão somente, depois do professor Sayeg ter falado, meu querido amigo Fernando de Oliveira Marques, o professor Feus, a professora Jucira, eu quero apenas mostrar aos queridos amigos e colegas uma continuidade ou uma antecedência da origem da palavra emérito, não é? Quero cumprimentar a todos os meus colegas, antes disso, na pessoa também do professor emérito Roque Carrasa e da sempre diretora desta Faculdade de Direito, professora Elizabeth Carrasa. A palavra emérito, como título máximo em uma universidade, advém do latim, da partícula e mais méritos, que significa, como a professora Jucira já mencionou, merecer, ganhar, e a origem dessa palavra é relativa a um tema que é muito caro ao professor emérito Balera, pois remonta à Roma Antiga, quando se referia a um soldado que completava o tempo de serviço militar, daí a palavra emérito ser usado para se referir ao prêmio dado aquele que havia vencido e recebido todo o seu soldo, que não é o caso também do professor Balera. Ou seja, completado o prazo ou duração do serviço militar, que para o legionário era de 20 anos e de 16 anos aos pretorianos. Também não é o caso de Vossa Excelência, professor Balera, que continuará nos brindando com a sua notável capacidade intelectual. Nessas duas áreas que já foi mencionado aqui, há o ineditismo do professor Balera, não é? Tanto no direito previdenciário, assim como na condição de primeiro professor titular de direitos humanos. Eu não seria aqui indelicado nessa altura, não é? E eu me lembro aqui das palavras
de Sêneca, não é? Tempus fugit, não é? O tempo se esvai. E ele é precioso, não é? É um dos direitos da personalidade nos dias de hoje. Não é? Eu não vou, portanto, mencionar todas as obras já mencionadas por todos aqueles que me antecederam, não é? Desse inovador, caríssimo amigo. E eu, na qualidade de ex-aluno, queria deixar relatado aqui não só a paúra sofrida pelo professor Paulo Feus, como pelo professor Fernando de Oliveira Marques. Eu tenho que dizer aos senhores e às senhoras que, no último ano de Direito Previdenciário, a classe inteira em polvorosa, precisando de 10, 9, 8, era um absurdo. E o professor Balera fez a questão de pedir aos alunos que inserissem na frente, logo, bem, de uma maneira muito evidente na prova, quanto que eles precisariam, para a classe não ficar, obviamente, todos de exame. Não é? E meus colegas todos, 8, 9, 10, alguns colocaram 12, 13. E eu coloquei, e eu inseri na prova, -4. E ele ficou horrorizado e me deu 4 na nota. Ele ficou furioso. Mas, enfim, um grande professor que eu tive a felicidade de ter. Mas toda essa carreira brilhante do professor Balera não seria tão importante e nem teria tanto brilho sem a participação direta da doutora Vânia Balera, que eu homenageio toda a família. Né? Eu ia falar de todos, até da Luísa, mas tudo isso já foi aqui mencionado. As obras eu não vou referir novamente, até porque tudo isso já foi dito. Eu só queria dizer que toda essa vastíssima obra do professor Balera se coaduna com este locus, não é? Com a nossa Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, cujo brasão está escrito Sapientia et augebitur scientia. Ou seja, o professor seguiu à risca, pois a sabedoria e o conhecimento foram inegavelmente aumentados. Por fim, e sem mais delongas, há aproximadamente 10 anos, eu me deparei com uma placa na cidade de Ascoli Piceno, delle Marche, na província Marcas, na Itália. Isso faz mais ou menos, aproximadamente um decênio, uma década. E havia uma placa escrito Ascoli Piceno, 1529, com a seguinte inscrição em dialeto. Eu me vali disso até para escrever algumas coisas. Não é? A placa dizia o seguinte, chi vo non può, chi sa non fa, chi fa non sa, e così il mondo mal va. Ou seja, no português, quem pode não quer, quem quer não pode, quem sabe não faz, quem faz não sabe, e assim o mundo vai mal. Inversamente, o professor Wagner Balera quis, podia, fez e sabe. Por isso, a esperança de um mundo melhor. Parabéns, meu querido amigo Balera. Muito obrigado. Convido, então, ao púlpito o professor emérito, Dr. Wagner Balera. Excelentíssimo senhor professor doutor Paulo Sérgio Freitas, pró-reitor desta universidade, que preside esta cerimônia, excelentíssimo senhor professor doutor Antônio Valverde, pró-reitor da pós-graduação, e ilustre professora doutora Jucira Maria de Melo Viana Lisboa, muito digna diretora da Faculdade de Direito, e
Depois vou falar da outra pessoa que está lá, não esqueci. Eu não esqueci. É depois que eu vou falar da outra pessoa que está na mesa. Eu não esqueci. Professor Dr. Fernando Marques e professor Dr. Rogério Donini, que propuseram essa homenagem a mim, que foi acolhida pelos demais colegas e pelas instâncias acadêmicas. Essa aqui é uma sessão do Conselho Universitário, então eu cumprimento aos diversos integrantes do Conselho Universitário que estão também aqui presentes. A nominata das autoridades já foi citada no início, e para ganharmos tempo, porque o tempus fugit, e é também uma expressão mais corriqueira de um cantor popular, que é Cazuza, o tempo não para. Então, eu vou ser muito breve, mas não posso deixar de fazer referência a algumas pessoas que estão aqui. Eu vou selecionar, então, as áreas do direito, né? As áreas do direito são aquelas nas quais eu atuei. Então, eu atuei e continuo atuando, sobretudo, no fórum, né? O advogado trabalha no fórum. Aqui na parte acadêmica, os senhores já receberam a narrativa, né? O que eu pude fazer aqui foi lecionar e cobrar dos alunos que mostrassem que estavam aprendendo, né? Porque não teria muito sentido eu ficar aqui e as pessoas não aprenderem. Então, eu fiz questão de cobrar tudo o que eu ensinei. Como cobrou? Então, mas eu quero destacar, então, os campos de atuação, sobretudo, especialmente, o Poder Judiciário, que é para onde as coisas vão. Hoje, no dia de hoje, por exemplo, a PUC está pendente de uma liminar concedida pelo Poder Judiciário. Está todo mundo esperando o que vai acontecer. O que será que vai acontecer na PUC? Tudo gira em torno do Poder Judiciário. Então, inúmeros representantes do Poder Judiciário estão aqui presentes. Eu quero destacar, então, a duas pessoas que estão aqui, não porque são membros do Poder Judiciário, mas porque são meus amigos, mas que muito me honram a sua presença. É o desembargador Renato Desinando, do órgão especial do Tribunal de Justiça, e a minha querida amiga desembargadora federal Marli Ferreira, do Egrégio Tribunal Federal da Terceira Região. As áreas do direito onde eu tenho atuado. Também, tendo sido a profissão da minha esposa, o Ministério Público, também tenho inúmeros amigos do Ministério Público que estão aqui presentes. Eu vou fazer questão de citar um que eu pedi, não sei se repararam, que eu pedi que pusessem os nomes, porque o nome vai constar na ata. A ata é a história dessa cerimônia, né? Então, eu pedi que as pessoas anotassem o próprio nome. E um deles não falou que era do Ministério Público. Ele falou justamente que é meu amigo. Então, eu vou referir a um dos membros do Ministério Público que se qualificou como meu amigo, que é o querido Molineiro, aqui presente. Também a minha turma, os meus colegas de turma, que completamos ano passado 50 anos de formatura, a turma, o Ócio de Barros Monteiro, da PUC, e eu faço, então, na pessoa do querido presidente do Centro Acadêmico, 22 de agosto, Aurélio Guzoni. Parte da minha vida profissional foi desenvolvida na Advocacia Geral da União. E tenho aqui diversos colegas integrantes dessa carreira, da qual eu faço parte com muito orgulho. Fui advogado da União durante 21 anos. E cito nominalmente a querida Cresci Gomes de Castro, que é a representante dos advogados da União, que eu escolhi para mencionar aqui. Bem, então assim, praticamente eu qualifico as áreas que estão em torno da minha pessoa. E dos professores da casa eu não poderia citar, porque são inúmeros. Aqui a grande parte das pessoas que estão presentes são os meus amigos, os meus alunos e os meus professores. Então eu vou citar o emérito professor Roque Antônio Carrasa, com quem agora eu me perfilo com muito menos honra do que ele, naturalmente. Bem, ilustres colegas, então, do corpo docente, particularmente os professores Rogério Donini e Fernando Marques, que tiveram a iniciativa que foi acompanhada, pela felicidade minha, por muitos outros colegas. Eu quero agradecer também as palavras do querido professor Ricardo Saeg, sempre um coração generoso, e dizer, olha, Dom Paulo Evaristo Arnes, de
feliz memória, disse que a brevidade é um atributo. Nós precisamos ser breves. Eu vou cumprir não contando o tempo da saudação, né, Ricardo? Agora que entramos, digamos, no mérito. Então, eu queria situá-los neste local onde nós nos encontramos. Esse local é simbólico na minha vida. Por isso foi muito importante que isso não fosse no Tuca, sem aqui, porque aqui é muito importante para mim. É que na sala que está exatamente acima desta, na sala em cima desta, foi criado um dos eventos mais importantes da história da Faculdade de Direito. Foi criado o Jurídico 22 de Agosto, liderado pelo meu amigo aqui presente, Francisco Antônio Fragata Júnior. Que foi o Jurídico 22 de Agosto, uma revolução conceitual nos serviços legais prestados à comunidade paulistana da periferia de São Paulo. Nós fomos trabalhar na periferia. O jurídico que havia era a Assistência Judiciária do Estado, no centro, ao lado do Fórum, e o Jurídico 11 de Agosto também ao lado do Fórum. Nós levamos assistência jurídica para a periferia e fomos prestar um serviço para além da individualidade, tratar das questões coletivas. Talvez tenha sido a mais importante das tarefas que eu desempenhei afora a da sala de aula. E é com muita alegria que eu vejo alguns dos antigos integrantes do Jurídico 22 de Agosto aqui presentes. E foi também no Jurídico 22 de Agosto, cuja organização se deveu à Comissão Arquidiocesana dos Direitos Humanos e dos Marginalizados da Arquidiocese de São Paulo, essa foi a iniciativa, foi nessa sala que eu conheci aquela que seria a mulher da minha vida. Que se inscreveu como nossa estagiária e depois integraria os quadros do Ministério Público de São Paulo. E no espaço onde nós nos encontramos hoje, ali já não mais na sala de cima, mas nesta sala, aconteceu também um momento muito importante. Foi a instalação do Núcleo de Direitos Humanos do Programa de Pós-Graduação, do qual eu sou, digamos, um dos fundadores e o dirigente. E como é que aconteceu essa instalação? Ela foi simbolicamente organizada pelo querido professor Vili Santiago Guerra Filho. O que o Vili, que é o inspirador de todo esse movimento? Ele organizou aqui nesse espaço, que é um teatro, né? É um teatro de arena, aqui, o Tuca Arena é um teatro de arena. Ele organizou a aula inaugural nossa, foi uma teatro-aula, onde nós representamos, aqui durante muitas vezes, foi representada a Antígona. A Antígona, que é a simbologia da primeira manifestação teatral dos direitos humanos. Então, esse lugar é muito especial para a minha vida, porque aqui começou o núcleo de pós-graduação foi iniciado quando eu me tornei professor titular. Foi aí que nós instalamos o núcleo de direitos humanos. E o Viles, que é um dos fundadores do núcleo, organizou esse momento tão simbólico da tetra-aula da trilogia tebana. Eu sinto-me muito bem nesse ambiente. Sob a perspectiva do tempo, eu percorro os corredores desta casa desde 1970, quando eu ingressei, junto com meus inúmeros colegas que estão aqui presentes, como aluno. Aqui ocorreram fatos marcantes da minha vida, tanto no plano institucional, com os degraus da carreira, que eu fui percorrendo ao longo do tempo, como na esfera pessoal, com o matrimônio com a Vânia, na capela dedicada a Nossa Senhora, sede da sabedoria. Vejam que simbolismo, meus colegas. A capela da PUC é uma coisa muito importante para a PUC. É a sede da sabedoria. Uma universidade inspirada na sede da sabedoria, e que é um dos meus lugares de meditação e oração. Aqui também eu assisti com muito orgulho os passos da vida acadêmica do Felipe, na graduação, no mestrado e no doutoramento. E, do mesmo modo, me faz ficar feliz recordar as mais de 300 brancas de mestrado e de doutorado que participei.
Eu fico igualmente orgulhoso de constatar que diversos meus antigos alunos conquistaram título de livre docente, e 2 deles já atingiram o ápice da carreira docente como professor titular. E foi diretor da Faculdade de Direito o querido professor Marcelo de Oliveira Fausto Figueiredo, que foi meu aluno e depois diretor da Faculdade de Direito. Então, vejam que todas essas coisas emocionam alguém que está há tantos anos aqui. Eu só posso entoar com o salmista, que poderei oferecer ao Senhor Deus por tudo o que Ele me fez. Elevo o cálice da salvação, invocando o nome santo do Senhor. Minha caminhada na PUC São Paulo foi demarcada por momentos importantes. Nos encontrávamos, então, sob os influxos inspiradores do documento de Buga, de 1967, idealizado pelo Conselho Episcopal Latino-Americano, que bem definiu as universidades católicas como diálogo institucionalizado. Essa é uma característica que a PUC não deve perder, ela não pode perder. Essa universidade é presidida pela dialogia, pelo caráter dialógico das suas atividades. Como projeção da democracia idealizada por Buga, aqui se organizou e concretizou a primeira abertura institucional de poder na Universidade Católica. Nós fomos chamados a indicar a lista tríplice, da qual seria escolhido o reitor. Isso é inédito numa Universidade Católica. Eu mesmo presidi a primeira comissão eleitoral do Conselho Comunitário e proclamei o resultado, que guindaria ao posto maior da universidade a saudosa professora doutora Nadir Gouveia Kifuri. E esse procedimento de democratização seria estendido a todos os escalões da estrutura institucional de poder da universidade. Lá fora, não era bem assim, vamos pensar no tempo, né? Lá fora não tínhamos direito de eleger os postos mais importantes do Poder Executivo em nenhum dos níveis. Também é desse período, que vai desde 1971 até 1987, a implantação do ciclo básico, que estatuía um conjunto de disciplinas comuns aos cursos de graduação da universidade em seus 2 primeiros semestres. Foi para nós, do curso de Direito, um momento dos mais relevantes, porque, desculpe a expressão pouco acadêmica, porque abria a cabeça dos professores e dos estudantes, infundindo neles a instigante perspectiva da interdisciplinariedade. Um parêntese, nós dos direitos somos muito fechados em nós mesmos. E o básico permitiu que isso se abrisse de uma maneira significativa. Ademais, é de justiça destacar a projeção que esta universidade adquiriu com a institucionalização dos cursos de especialização, por iniciativa de Geraldo Ataliba e Celso Antônio Bandeira de Mello, que ocupavam a reitoria da universidade. Também é nessa gestão que se instala a pós-graduação Instituto Senso, em 1973, na qual ingressei em 1975 como aluno. Foi a primeira coordenadora do programa, a eminente professora doutora Tereza Celina Diniz de Arruda Alvim, que a seu tempo assentiu com a criação do primeiro núcleo que dirigi, o de Direito Previdenciário, que neste ano completa seu 30º aniversário. Como é que então foi a minha carreira docente? Eu fui assistir às aulas no 4º ano de Direito Tributário. Eu gostava das matérias todas, mas fui assistir às aulas de Direito Tributário no 4º ano de Tributário. E quem me dava as aulas era Elizabeth Nazar Carraza. Então eu fiquei fascinado com aquilo, que era uma coisa que as outras pessoas não gostavam muito. E eu comecei a gostar de Direito Tributário, bastante. Estudar bastante para tirar as notas que eu espero que meus alunos tenham, as melhores notas. A gente vai atrás das melhores notas. Então, a Beth prestou atenção em mim e, no 5º ano, eu comecei a ser monitor de Direito Tributário. Foi assim que começou a minha trajetória. Aliás, o saudoso bacharel Raul Leme Monteiro, secretário da Faculdade de Direito, atestou para mim que eu tinha sido monitor de Direito Tributário. Então,
eu estou na casa, digamos assim, desde 1975, embora o meu contrato de trabalho tenha sido assinado depois. Eu devo, portanto, a Beth o meu ingresso na carreira docente. A minha trilha no pós-graduação me permitiu assentar outro núcleo de direitos humanos, que já se implantou há mais de 20 anos. Fui chamada a concretizar o que me parece ser um dos mais agudos programas de direitos humanos da atualidade, o Programa de Proteção dos Refugiados. Coube-me o privilégio de pôr para funcionar a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, no convênio entre a PUC de São Paulo e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o Acnur, que tem se incumbido de debater essa questão que preocupava tão de perto o Papa Francisco, de feliz memória no seu pontificado. A minha caminhada nessa casa seguiu um pouco aquela feliz expressão do poema de Antônio Machado. Caminante, não há caminho, se hace caminho a andar. O direito previdenciário mal começava quando eu fui chamado a assumir a disciplina na graduação. Por quê? Porque eu era procurador do INPS. Então acharam que eu sabia muito de previdência, porque eu era procurador do INPS. É verdade que eu estudei para concurso, mas era uma premissa um tanto estranha. Eu mesmo não sei se me chamaria para ser professor naquele momento. Mas o fato é que eu assumi, não é? Avançamos nessa área? Sim e não. Se hace caminho ao andar. Os direitos humanos se me apresentaram abruptamente como uma exigência acadêmica do departamento que deveria ter um titular. Já havia um departamento e não tinha titular. Então, o diretor da faculdade, o saudoso professor, doutor Dirceu de Mello, me chamou e disse, você tem que assumir essa área aí, porque nós precisamos de um titular no departamento. Então, eu vim a ser o professor titular do então Departamento de Direitos Difusos e Coletivos. E de lá nós partimos para o Instituto Senso, no meio das mais pungentes violações de direitos humanos da nossa história. Aliás, a história do Brasil é uma história brutal de violação dos direitos humanos. Urge que encontremos com plenitude o sumo valor da dignidade da pessoa humana. Eu repito a pergunta. Avançamos? Sim e não. Se hace caminho ao andar. É verdade que tanto lá como cá sempre busquei me perfilar ao lado daqueles que retratei sumariamente no meu primeiro livro, de 1982, O Direito dos Pobres, prefaciado pelo cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes. Seu desejo que algo aconteça aos meus alunos e orientandos é que não descurem do nosso compromisso essencial com a mudança apta a conferir a um só tempo seguridade social e direitos humanos, e que por essa via pacificadora, baseada nos vetores da liberdade, da igualdade, da fraternidade e do desenvolvimento, faz o caminho rumo à tão almejada civilização do amor que São Paulo VI profetizou. É chegada a hora do agradecimento. Eu agradeço a Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, por todos os dons que jorraram do lado aberto do seu amado Filho em meu favor. Agradeço a essa mãe que aqui veneramos com sede da sabedoria. E todas as vezes que recorri a ela, e foram muitíssimas, nunca recebi resposta negativa, mesmo quando fiz em momento inoportuno, seguindo, aliás, a sua própria jurisprudência. Ela, não se esqueçam, né? Nossa Senhora fez a sua primeira pleito ao seu filho Jesus, e ele disse, não é chegada a minha hora. Então, ela foi inoportuna, e ele atendeu. Mesmo assim. Essa é a vida do advogado, ele é inoportuno e vai conseguindo as coisas. Ela advogou para mim, desde que minha súplica se mostrasse conforme o plano que me fora tratado pelo seu filho desde sempre e para sempre. É significativo que atribui essa posição privilegiada de desfruto ao fato de ter nascido num dia que é dedicado a Nossa Senhora, sob o título especialíssimo de Mãe de Misericórdia. Então,
Eu permito agora destacar um lugar especial que ocupa na minha vida a minha esposa, que teve e tem para comigo uma paciência infindável. Ela mesma diz, num misto de xiste e de verdade, que meu foco pelos estudos está acima de tudo e de todos. E é verdade. Que não dizer dos meus filhos, Felipe e Fernanda, personalidades distintas, mas que puderam ser formados nessa paixão que eu e a Vânia temos pelo direito e que, pelas caminhadas da vida, os colocou. A ele na advocacia previdenciária e ela na defesa intransigente dos direitos humanos, sobretudo dos mais pobres. A Fernanda trabalha com a população em situação de rua. O dom de Deus... O dom de Deus em quem o trabalho consistiu, os aquinhou e como que, num precipitado, também a mim, com essas vocações humanísticas que me são tão caras. Aos meus netos, Rafael, Tereza, Guilherme e Luísa, meu carinho especial. Com eles age e me divirto como aquela criança que podia livremente brincar na rua do bairro pobre dessa cidade onde eu cresci com meus amigos. A minha irmã Ana Maria, em cujo nome saúdo a memória dos meus pais e avós, linhagem de operários de que muito orgulho, as minhas tias, Lourdes, a matriarca da família, hoje presente aqui, a minha querida tia Ivete, a caçula, da qual eu era vela, como se dizia antigamente, porque eu acompanhava a tia Ivete ao cinema, com aquele que seria o seu esposo. A todos os demais familiares e amigos que se fizeram presentes, o meu muito obrigado. Antevejo o momento em que prestarei contas daquilo que poderia justificar esta injustificável honraria. E posso afirmar com inteira convicção que me inspira o Senhor Jesus pela escrita do evangelista Lucas. Sou um servidor inútil. Fiz apenas o meu dever. Muito obrigado. Nesse momento, o professor Dr. Paulo Sérgio Feus, pró-reitor de Educação Continuada, fará o encerramento da sessão solene do Conselho Universitário. Agradeço a presença de todos. Queria registrar a presença da professora Marilena Diniz, nossa professora titular também aqui presente, da professora Consuelo Yoshida, também aqui conosco, e a todos que ficaram aqui conosco até esse momento, nessa sessão solene do Conselho Universitário desta universidade. Já falei da Maria Garcia no começo, mas falo de novo. A professora Maria Garcia sempre, nossa professora, foi minha professora no primeiro ano da faculdade, adorava. Ela não me dava zero. Muito. Nosso sempre diretor também, professor Marcelo Figueiredo, né, que eu deixei de anunciar no início, e a todos, né? Uma parte da tua família queria que eu cantasse o hino do São Paulo aqui, mas a parte corintiana não ia gostar, então vamos deixar. Então, por todos, então, declaro encerrada então essa sessão. Muito obrigado. Em nome da PUC, agradecemos a presença de todos e todas e que tenham um bom dia.